Dizer que eu me sinto muito honrado pelo privilégio de poder estar com vocês essa noite. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, principalmente por essa presença que é real nessa casa. Deus abençoe todos vocês de uma forma muito especial. Pastores, obrigado, pastor, pela confiança. Deus abençoe a vida de todos os obreiros e nos faça prosperar em todas as áreas. Abra sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. À medida que você encontrar como sinal, diga amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós iremos ler a partir do versículo de número 1. Glória a Jesus. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de nada. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Deus é bom. Querido, o capítulo 6, no livro dos Atos dos Apóstolos, ele é motivado por um problema. Há um problema muito claro aqui, que é algumas viúvas não estavam sendo assistidas adequadamente no que tange à distribuição do alimento entre essas mulheres. Essa distribuição que provocou a dificuldade para que elas se alimentassem foi o que motivou seus parentes, pessoas que também, assim como elas, eram de fala grega, mas abraçaram o Evangelho, motivou essas pessoas a reclamarem com os apóstolos sobre a situação que elas estavam vivendo. E por causa dessa reclamação, os apóstolos dão uma resposta que a princípio parece indelicada, porque eles dizem o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Lembrando que há um problema na mesa, a falta da distribuição do alimento, e eles dão uma resposta que a princípio parece ser indelicada. Mas essa indelicadeza na resposta é obviamente suprida ou sanada por causa da escolha dos diáconos. Queriam ser responsabilizados para servir à mesa dessas
senhoras que estavam sem a alimentação adequada. Então o problema é claro, a solução aparece, mas a gente precisa olhar para esse texto para poder identificar a causa do problema. Porque uma vez que esse problema é identificado, dá para ser resolvido. E qual é o motivo do problema? Primeiro, nós estamos no capítulo de número 6, aproximadamente uns 5 anos de fundação da igreja. Desde o dia do derramar do Espírito, o dia de Pentecostes, capítulo de número 2, até o capítulo de número 6, é um intervalo entre 3 a 5 anos. E nesse intervalo de tempo que eu quero considerar como sendo 5, a quantidade de pessoas que abraçaram a fé foi uma quantidade de pessoas muito grande para pouco tempo de existência da igreja. Por exemplo, no primeiro sermão, logo após o derramar do Espírito, ministrado por Pedro, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Se no dia de Pentecostes tinham reunido cerca de 120, logo depois do sermão já tinha 3.000 pessoas e 120, 3.120 pessoas. Sendo que no segundo sermão pregado por eles, mais quase 2.000 pessoas aceitam a Jesus. Então, do dia para a noite, uma igreja que tinha 120 pessoas, ela passa a ser uma igreja que tem cerca de 5.000 e poucas pessoas. Mas esse crescimento, com poucas semanas de existência, não parou. Agora, imagina esse crescimento com pelo menos 5 anos. No versículo de número 7 está escrito que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número de discípulos. Então a quantidade de pessoas que abraçou a fé era uma quantidade considerável. Mas por ser uma quantidade considerável, apareceu o primeiro problema. Tinha muita gente reunida no mesmo lugar para comer a mesma comida. Então, enquanto mais pessoas tinham, o campo se tornava menor para o alimento e a mesa já não comportava tanta gente. Então, o problema na falta da alimentação não era porque eles eram indiferentes em relação a essas mulheres, mas era que havia muita gente e havia pouco lugar para tirar o alimento. Por isso não havia comida para todo mundo. E por não haver comida para todo mundo, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, Jesus tinha dado uma ordem. E a ordem de Jesus em Lucas 24:49 era o seguinte: eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai, mas vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele confirma essa promessa em Atos 1:8, ao fazer a seguinte afirmação: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, regiões adjacentes até os confins da terra. Então ele deixou claro uma coisa: o revestimento de poder é um start. Quando ele for derramado sobre vocês, é uma autorização. A partir do momento que ele for derramado, vocês estão autorizados a ir por Jerusalém, Judéia, Samaria, regiões adjacentes, até os confins da terra. Por quê? Porque ficar tem um até quando. Devemos ficar até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o ide tem um alcance. Qual é o alcance dele? Até os confins da terra. Mas os primeiros 5 anos a igreja recebeu o poder, foi autorizada por Deus, mas está escrito no versículo 7 que a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Então eles não saíram. E não ter saído
foi negligenciar o comando do céu e as consequências apareceram nos primeiros anos de fundação. Tem muita gente no mesmo lugar, não se movimentaram para lugar algum, e muita gente se servindo da mesma comida vai faltar para alguém. John Stott faz uma afirmação muito interessante no livro que ele escreve sobre a mensagem de Atos dos Apóstolos. Ele afirma que o poder que Jesus prometeu não foi para a igreja dar espetáculos, mas o poder do alto foi para a igreja, para que a igreja cumprisse a sua missão. Logo perde o sentido pedir a Deus para liberar o poder sobre nós, se for apenas para que a gente se exiba entre nós, para alguém olhar e dizer, ela é batizada com o Espírito, para outro dizer, ela tem revestimento, para outro dizer, Deus liberou uma unção. Escute uma coisa: o Senhor não está sentado nos bancos assistindo a gente se apresentar, porque isso aqui não é show nem teatro, mas o revestimento do alto é uma autorização de Deus. Vá pregar o evangelho a toda criatura. Porque se eu não estiver disposto, aí não adianta orar pedindo para que Deus me habilite. E aí eu preciso dizer algumas coisas para você. Por que faltou comida? Porque eles ouviram a mensagem do alto, mas decidiram não ir, decidiram ficar. E aí vem a primeira revelação para você. Para quem não está disposto a ir, a comida servida nunca será suficiente. Você já percebeu que tem pessoas que têm uma insatisfação contínua? É palavras pregadas por inúmeros ministros, palavra de avivamento, exortação, palavra de ajuda do alto, palavra de incentivo motivacional, mas a pessoa nunca sente satisfação em nada, vive murmurando e reclamando. Sabe por quê? Quem não está decidido aí não tem alimento que seja suficiente para essa pessoa. Pode vir semana profética, conferência, seminário, pode vir curso de capacitação, mas para quem decidiu ficar, não tem nada que lhe satisfará. Agora, existem 3 tipos de fome na Bíblia, ou 3 tipos de alimento na Bíblia. O primeiro alimento é o biológico. A Bíblia afirma o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão que ele se refere é o pão natural, é o alimento biológico. Quando o culto aqui terminar, alguns de vocês irão para casa jantar, outros passarão uma lanchonete. Esse é um alimento biológico, nosso corpo precisa disso para poder viver. O segundo tipo de alimento na Bíblia é um alimento espiritual. O livro das Lamentações, Jeremias afirma: diz a minha alma, o Senhor é a minha porção. Existe uma frase de Dostoiévski muito conhecida: existe um buraco dentro do homem do tamanho de Deus. Existe uma fome dentro de nós que quer, clama pela presença do Eterno. Até o mais declarado ateu, existe dentro dele um buraco que só será preenchido quando Deus estiver lá. Salmo de número 42, esse Salmo de número 43: como servo branco pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Existe uma fome dentro de nós que só é suprida ou saciada quando a nossa alma tem um encontro real com a presença do Eterno, do Criador. Isso é uma justificativa, ou talvez uma resposta. Como que você explica algumas pessoas terem essa realização mesmo quando lhes falta algumas coisas? Como é que pode algumas pessoas vir num culto como esse, mas olha para a dispensa e está faltando algo, mas aqui se sentem plenos e realizados como se não houvesse insuficiência de nada, vivendo provações das mais variáveis, crises, mas quando tem um encontro real com Deus, a sensação que eles têm, e real é essa sensação de que está tudo pleno, tudo certo, tudo concreto. Sabe por quê?
existe uma fome dentro da nossa alma que é saciada por uma presença. Ainda que você sinta falta de bens materiais, quando a presença de Deus chega, nós nos sentimos plenos em Deus. Mas existe uma outra fome, que eu chamo de fome missional, que tem a ver com o propósito. Se você olhar o Evangelho segundo João escreveu no capítulo de número 4, versículo de número 34, o Senhor Jesus já afirmou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que ele está dizendo? Eu me sinto saciado quando estou fazendo a vontade do Pai. Porque existe uma fome que só é saciada quando nós estamos envolvidos no propósito que Deus nos coloca. Eu não preciso conhecer todos vocês, mas eu sei quem vai terminar o ano insatisfeito. Os que terminarão o ano insatisfeito são aqueles que não se envolvem com a missão que Deus os comissionou. Os que terminarão o ano reclamando são aqueles que não se envolveram com a mensagem que o Pai liberou sobre eles. Porque essas pessoas que não se envolvem com nada tornam-se consumidores da liturgia. Frequentam a igreja como se estivessem frequentando um restaurante. Ah, eu gostei dessa palavra, então deixa eu saborear. Não, essa aqui eu não gostei não, essa aqui não serve. Ah, eu gostei desse louvor, então deixa eu saborear. Não, esse louvor aqui eu não gostei. Isso são pessoas que são consumidores. Aí quando alguma coisa não está boa para esse consumidor, ele diz assim: o problema é o pastor, o problema é o regente do departamento, o problema é a liturgia, o problema é a igreja. Deixa eu dizer uma coisa: igreja não é restaurante aonde você chega para selecionar o que você quer comer e descartar aquilo que você não gosta. Igreja é a casa do pão. Aleluia. Então nós entramos aqui para provar do maná celestial. Tem dia, meu irmão, que vai ser aquele mocotozão do céu, mas tem dia que vai ser o giló, arroz e o diabo. Prova, porque o céu está liberando isso. Porque aqui não é eu gostei, não é isso. Aqui nós estamos entregando o culto, não recebendo. Então não é eu não gostei. Nós que temos que perguntar ao dono do culto, que é o Senhor. O Senhor gostou do culto que eu te apresentei hoje. Subiu como incenso suave as suas narinas. O Senhor recebeu a minha adoração. Aleluia. O Senhor recebeu, oh glória. Eu tenho uma palavra para liberar sobre você. O Senhor vai saciar nesse ano de 2026 a sua fome missional. Esse ano você será conhecido pelo envolvimento que terá na obra que Deus lhe confiou. Você não vai viver mais dando desculpas ou com essa paralisia, porque esse ano Deus te pega, nem que seja pelo cabelo como Ezequiel, mas Deus vai te colocar de volta. Levar a chuva na água. Qual foi o problema da igreja? Para ter fome é porque eles não obedeceram a ordem do Pai. E por que ir era tão importante, obreiro? Porque Deus condicionou a alimentação ao ir. Lucas capítulo de número 10, o Senhor falou assim: vocês vão de cidade em cidade, vocês vão comer o que a casa tem para oferecer a vocês. Ele estava dizendo assim: o alimento estará nas casas que vocês entrarem. Então ele dá uma direção, mas ele garante uma provisão. Fala isso para essa pessoa ao seu lado. Diga assim: toda vez que Deus dá uma direção, o próprio Deus garante a provisão. Glória a Jesus. Quem caminha na direção de Deus nunca ficará sem ser suprido pelo Senhor. Quem caminha seguindo a nuvem não vai ficar sem assistência do céu. Quem caminha na direção da coluna de fogo não vai ficar
salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você estiver debaixo da vontade de Deus, Ele vai suprir cada uma da sua necessidade. Em glória, em glória, em glória, em glória. Porque Deus condicionou a alimentação às asas que os receberem. Então a provisão está onde você vai enviar o poder. A provisão está onde você vai enviar o poder. Isso é verdade, pregador, muito verdade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 9. O Senhor disse ao profeta: se levanta e vai a Sarepta, porque eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Esse texto é bonito. Porque Deus não disse: se levanta, vai a Sarepta, porque lá eu vou conversar com uma viúva. Levanta, vai a Sarepta, porque lá eu vou encontrar uma viúva. Não. Ele usa a expressão no presente. Levanta, vai a Sarepta, porque eu ordenei. Sabe o que ele está mostrando para nós? A provisão não é quando você chegar. Eu já dei a palavra para que a provisão esteja lá. Aleluia. Não é quando você chega engaveado por Deus que a provisão surge, não. No dia que você se dispõe a fazer a vontade dele, a ordem já foi liberada. No dia que você se levanta para fazer alguma coisa, a ordem já foi liberada. Aleluia. Você que vai para as missões, você que dirige o departamento, você que cuida de um conjunto, Deus não vai ordenar a provisão, Ele já deu a palavra de ordem. A provisão já está liberada. É só você acessar o que o céu já liberou. Você diz uma graça aqui. Um problema na igreja apostólica. Sendo que se você ler Atos 2,42, está escrito assim: vocês perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Sendo que no capítulo 6 tem problema. Como pode? Uma igreja que ora, tem ceia, comunhão e tem palavra, tem problema. Por que tem um problema aqui? Não foi por falta de oração, não foi por falta de ceia, não foi por falta de comunhão e não foi por falta de palavra. Sabe por que tem um problema? Foi por falta de movimento. Os maiores problemas da igreja não são por falta de oração, porque a gente quer culpar a espiritualidade quando acontece um determinado problema. Em alguns casos até são, mas o problema aqui não foi por falta de oração, de palavra, comunhão ou de ceia. Sabe qual foi o problema? Por falta de movimento. Os maiores problemas da igreja não acontecem porque a igreja não ora. Os maiores problemas da igreja acontecem porque a igreja não se movimenta. E quando nós não nos movimentamos, a gente quer congestionar os lugares que já tem gente. Você vê gente triste porque não recebe a oportunidade dia de domingo, não é verdade? Mas você já viu alguém triste porque não deixaram essa pessoa limpar o banheiro? Você vê alguém triste porque o nome ou a foto não aparece no cartaz. Mas você viu alguém triste porque esqueceram de chamar essa pessoa para fazer uma visita. O problema não foi por falta de oração, não foi por falta de palavra, não foi por falta de comunhão, não foi por falta de ser, foi por falta de movimentação. Isso aqui é um problema que a igreja contemporânea precisa resolver. A gente está celebrando tanto a performance que nossa briga é para fazer coisas que dão visibilidade, não coisas que são necessárias. A gente briga para ter um protagonismo, mas não para ser efetivo. A gente briga para ter visibilidade, mas a gente não briga para ter efetividade. Não é a quantidade de pessoas que te vê que define teu sucesso ministerial. Se fosse isso, Daniel reprovado, Ezequiel reprovado, Isaías reprovado, Jeremias reprovado, porque no tempo deles eles pregam para ninguém se converter. Porque não é a quantidade de pessoas que te vê que define o teu sucesso ministerial. A gente pensa que existe ministério emergente, fase de crescimento.
Aí a gente olha para alguém e fala assim, fulano está crescendo ministerialmente. Ou, quando apareceu uma porta gigante, é Deus confirmando o ministério. Calma lá. Não existe ministério emergente em fase de crescimento. Ministério é assim, ou você tem, ou você não tem. Se você está pregando para uma pessoa no meio da roça e para uma multidão, para Deus a importância, o significado é o mesmo, é ministério. Ninguém é menos porque tem menos gente vendo, e ninguém é mais porque tem mais gente vendo. Porque no ministério nós não somos protagonistas, no ministério nós somos coadjuvantes. Nós somos não uma voz, mas nós somos a voz do que clama no deserto. Nós não somos uma luz, mas refletimos o brilho da glória como espelho. Aleluia. Deus tem menos dificuldade em fazer fogo cair do céu no Monte Carmelo do que tirar Elias do protagonismo para colocar ele no anonimato. Porque para Deus se tornar evidente é fácil. Difícil é você perder o gosto da evidência e começar a servir no anonimato. Aí, por causa dessa cultura, escute isso. Se visibilidade fosse o propósito de Deus, o tabernáculo não tinha 4 camadas. Se visibilidade fosse o propósito de Deus, a Arca da Aliança ficava na praça do templo e não dentro do Santo dos Santos. Se visibilidade fosse o propósito de Deus, ele não era chamado de um Deus invisível. Agora Deus está falando para alguém aqui essa noite. Tem áreas que ele conta contigo e ninguém mais pisa lá. E você que precisa se posicionar para alcançar esses lugares. A escola que você pisa, teu pastor não vai, é contigo, irmão. Os hospitais que você visita e outras pessoas não vão, é com você, missionário. As casas que você ora e outras pessoas não têm acesso, é com você, meu irmão. Porque tem lugares que Deus te coloca e o céu está dizendo assim: eu vou te dar todos os nutrientes necessários, mas se movimenta, prega a minha palavra, anuncia o reino, fala que Jesus batiza, que Jesus salva, que Jesus cura e que em breve ele voltará para levar a igreja dele. O problema não é falta de oração, o problema é falta de movimento. Sabe como eu respondi antes, pastor? Quando a gente não via sinais na igreja, por que a gente não vê sinais na igreja como antes? Aí a minha resposta automática é igual a sua. Também a igreja não é igual a antes. Também a igreja não busca igual a antes. Só que eu vou te dizer uma coisa: o problema da falta de sinais não é falta de oração. O problema da falta de sinais é a falta de movimento. Porque Marcos 16, 17 está escrito: e estes sinais seguirão aos que creem. O que é seguir? Acompanhar quem está andando. Acompanhar quem está andando. Sabe por que a gente via mais sinais antes e não vemos hoje? Porque a igreja estava em expansão, estava em movimento. Sabe por que a gente via mais batismo com o Espírito Santo? Porque elas estavam entrando em áreas que até então eram dominadas por Satanás. Sabe por que a gente via mais sinais? Porque elas entravam mais nos becos e nas vielas para anunciar Jesus. Sabe por que a gente vê menos? Porque hoje nos acostumamos a chegar na igreja, sentar numa noite de domingo, ouvir o pastor pregar, o cantor louvar, voltar para casa, encher a nossa alma de Netflix e começar a semana como nada tivesse acontecendo. Sabe o que nós precisamos fazer de novo? Movimentar-nos novamente. Prega na praça, prega na rua, prega na escola, prega no trabalho, prega em casa, prega no quintal. Porque aonde estiver alguém pregando, o céu vai apontar para você e vai dizer: sinais, acompanha! Sinais, acompanha!
alcançar. Diga assim: Deus vai usar você poderosamente. Levante a mão desse crente para o céu, se você está entendendo, e pelo menos por 5 segundos encha esse céu com a sua adoração, encha esse céu com a melhor glória, encha esse céu com o melhor aleluia, porque enquanto você está adorando, Deus já está dando ordem. Sinais acompanham meu servo, sinais acompanham minha serva, sinais acompanham meu servo, sinais acompanham os obreiros. Deus está enviando na tua direção sinais e maravilhas. Sentindo uma graça. Mateus 10:7, quando diz o seguinte: ide e pregai. A expressão mais aproximada do original no grego não é ide e pregai, é indo pregar. Indo pregar. Qual a diferença do ide pregar e do indo pregar? É que o ide pregar parece que a pregação é no destino, sendo que para onde nós iremos, a palavra já está lá. Então a pregação não é no destino, é indo, é durante a viagem. Por onde você está passando, vai pregando, vai anunciando que Jesus sabe, vai anunciando que Jesus é poderoso, vai anunciando que Jesus liberta. A gente usa uma palavra hoje, obreiros, que é uma desculpa para o nosso relaxamento. O sentido da palavra é mística, verdadeira, bonita, mas se tornou sinônimo do nosso relaxamento. Sabe qual é a palavra? Maturidade. A maturidade que muitas pessoas usam não é maturidade de entendimento, mas é relaxamento. É porque pessoas deixaram de fazer o que na espontaneidade, no fervor da sua alma fazia. E aí elas atribuíram a maturidade de não fazer. Lá da igreja que eu congregava, vim da Assembleia de Deus, Ministério de Alcântara, saudoso pastor Silvério Henrique Teixeira, hoje o pastor Daniel. Eu cuidava dos jovens e adolescentes do meu campo, dos jovens do campo e dos jovens da minha igreja, e dava suporte aos adolescentes. Todo domingo, no final da igreja, a gente saía para evangelizar. E aí eu cheguei para eles nessa maturidade, que na verdade não era maturidade, era relaxamento, e eu dizia para eles assim: olha, a gente não pode abordar quem está dentro dos bares, porque eles podem achar que nós somos inconvenientes. A gente não pode entrar na casa de ninguém para poder abordá-los. A gente tem que abordar pessoas que estão passando na rua e que aceitam ser abordados pela gente. Sempre falar isso para um adolescente é a mesma coisa que nada. Aí a gente saía para evangelizar. O que eles fizeram? O primeiro bar que eles viram na frente entraram e começaram a falar para todo mundo: Jesus salva vocês, quer tirar vocês da cachaça, mudar a vida de vocês. E foi falando. Eu falei: vai dar problema. Eu vim da caixa. Passou no bar, entrar dentro de algumas casas. Ó, Jesus quer tirar vocês dessa frieza, mudar a história de vocês. Eu falei: vai dar problema. Quando eu cheguei na frente de um bar, um dos moços que estava bebendo falou assim: ô, vem cá. Aí me chamou, eu falei: sabe, não vai dar problema. Aí vai. Ele me chama e diz assim: todo domingo, nesse horário, 10h30, 11 horas, passa um monte de crente aqui na frente. Sendo que nenhum desses crentes entraram aqui dentro. Nesse tempo todo que eu fico aqui para dizer que Jesus me ama. Só esses meninos aí entraram aqui para falar isso. Eu quero dar um recado para vocês por causa desses meninos. Essa noite eu quero ir na igreja de vocês, porque eu quero aceitar esse Jesus que me ama. Porque a gente chama de maturidade, mas na verdade pode ser relaxamento. Eu sou maduro. Aí a gente senta num culto como esse. Aí antigamente a gente era fervoroso, e agora a gente está assim: amém, amém. Aí vem o visitante, a gente não quer queimar o filme com o visitante. Amém, aleluia. E a gente chama isso de maturidade. Eu fui com minha esposa outro dia para o IBH, eu estava pregando. Aí minha esposa olhou para mim, isso foi ano passado, ano retrasado. Ela olhou para mim e falou assim: Paulo, você está diferente pregando. Quando eu te conheci pregando, você corria no culto, você dava um estudo.
Você falava nos mistérios. Aí eu falei para ela assim, isso é maturidade, dona. Ela disse, não é maturidade não, isso é frieza. Dá um jeito de se consertar com Deus. Porque tu não era assim não. Eu falei, amanhã a gente volta, eu vou resolver. Aí no outro dia tá, ô glória, ô aleluia, exaltado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala com maturidade, mas na verdade é relaxamento. Você andava com um folhetim no bolso, ia abastecer o carro e entregava para o frentista. Você ia no supermercado, falava de Jesus para atendente. Ia na padaria, falava de Jesus, salvava. Hoje você só sai de casa para vir para a igreja e não fala de Jesus para ninguém. E quer que Deus faça sinais. Quer que Deus faça sinais. A falta dos sinais é que nós paramos de ir. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui hoje? Levanta novamente. Faz do jeito que você fazia anteriormente. Se envolva novamente com as coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Porque você não vai ter que justificar teu ministério a quem fez força para fazer você parar. Mas você terá que dar conta dele diante de Deus. Deus está chamando alguém a responsabilidade hoje, dizendo, volta a ser quem você é. Para de dizer que a maturidade é essa frieza. Para de dizer que isso aí que você está amadurecendo, na verdade você está relaxando. Você pregava mais. Chegava em casa, você colocava o som nas alturas. Era Cassiane, 500 graus e Lauriette, e o pau quebrando agora. Nem isso mais você faz. Jesus está com saudade de você. Volta hoje a ser criança. Vou dizer um negócio para você. Às vezes Deus trata a gente. Eu já aceitei muito amigo. Já fui provado por Deus e reprovado. Já pedi perdão a muitas coisas. Também já fui aprovado em tantas outras. Mas teve um dia que Deus me tratou, mas me tratou bem. Eu fui pregado na igreja lá no Vale de Jequitinhonha. E eu dirigi 10 horas para chegar no Vale de Jequitinhonha. E nas 10 horas que eu dirigi para chegar lá, eu falei comigo assim, eu não vou levantar, vou ficar no meu canto, sentado. Quando me der a oportunidade para pregar, eu levanto o prédio e sento de novo. E eu, na minha razão, estou cansado. Deus conhece minha estrutura, eu vou nada. Aí Deus, para tratar comigo, colocou do meu lado um senhorzinho. Esse ano esse senhor fez 80 anos de idade. Esse ano colocou ele do meu lado. Ele era um senhorzinho, ia para o culto bem lúcido. Aí ele sentou do meu lado e falou para mim assim, meu jovem, hoje você deve ter dirigido demais. Aí eu falei, dirigi 10 anos. Aí ele falou para mim assim, eu sei, eu sou taxista. Eu não viajo mais por causa da minha idade, mas eu dirijo aqui nos arredores. E só hoje eu dirigi 7 horas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando ele está conversando comigo, deram uma oportunidade para uma irmã. Aí ele está sentado do meu lado falando isso. Quando deram uma oportunidade para uma irmã, o que ele faz? Ele levanta ele. Ô glória! Aí eu olhei para ele e falei assim, não é possível. Aí ele sentou de novo, deram uma oportunidade para um conjunto. Aí ele foi do outro lado do culto correndo ele. Oh, aleluia! Aí eu olhei para ele e falei, não é possível. Deram uma oportunidade para um conjunto geral. Irmãos, aquele senhor me dá uma carreira até o final da igreja. Aí ele volta assim, oh glória, oh aleluia, exaltado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Eu olhei para ele e falei assim, para ele eu não vou perder de jeito nenhum. Aí ele dava um glória, aí eu, oh aleluia, aí ele exaltado ao Senhor, bendito seja o teu santo nome. Aí Deus é fiel, aí eu, justo e santo. Se for para ir na casa de Deus e não se entregar completamente, é melhor ficar em casa. Mas se nós chegamos na casa de Deus, precisamos nos entregar completamente, incansavelmente. Eu sei que você trabalhou hoje, você está cansado. Eu sei que você já está nessa semana da palavra e já está cansado. Mas já que nós chegamos
está mexendo no solo dessa casa. Toda a terra que já estava ressecada, o Senhor está mandando a chuva do céu essa noite para amolecer novamente essa terra. Vai frutificar novamente as áreas que já estavam enfraquecidas. Vai florescer novamente. Sabe por que
entregamos. Se você chega à igreja ali, está na frente do seu departamento, é o tempo inteiro assim, mexendo no celular, braço cruzado, não tira um minuto para orar, o seu departamento vai te acompanhar. Mas se você chega na casa de Deus e há uma devoção, uma entrega, um fervor, o seu departamento vai te acompanhar. Porque liderança é termômetro. Nós somos aqueles que as pessoas olham e eles acompanham o fluxo que nós nos entregamos. Se a gente canta um louvor para chorar, a igreja chora. Se a gente canta um louvor para cima, a igreja sobe. É por isso que quando nós chegamos na casa de Deus, nós precisamos ser intensos. E eu não estou falando de performance, eu estou falando de vida. Aí quem parou quer fazer você parar. Eu não sei para que falar tão alto, Deus é surdo. Irmãos, Deus é surdo, mas eu também não sou mudo. Se Deus não se importa com o rugido do leão, que é mais alto do que minha voz, vai se importar com a minha voz? Se Deus não se importa com o barulho do trovão, que é mais alto do que essa caixa de som, vai se preocupar com a nossa voz? Se Deus não se importa com o barulho das ondas, das pedras, do mar, vai se importar com a nossa voz, mas não vai mesmo. Aleluia! Se for para vir na casa de Deus, venha com intensidade, rasga o coração, se lança na presença, porque quando você mergulha, quem olha para você vai mergulhar junto. Fala isso para essa pessoa ao seu lado. Quando a liderança para, a igreja trava. Líderes, músicos, obreiros, pastores, o diabo sempre vai tentar primeiro com vocês. Porque se vocês pararem, a igreja trava. Sabe por que você não pode parar? É porque tem gente olhando para você e vendo o jeitinho que você faz e se espelhando na maneira como você vive. Tem gente olhando para você e sabe da prova que você está vivendo, mas a pessoa olha e diz assim: se ele não parou na prova que ele está passando, eu também não vou parar não. Se ela não parou na luta que está enfrentando, eu também não vou parar não. Não é sobre você, é sobre o que está acontecendo com aquilo que você está vivendo. Deus está usando isso aí para um grande testemunho e você nem está percebendo. Sabe por que você não pode parar? Porque se você parar, vai fazer falta. Se você parar, vai fazer falta. A gente fala que ninguém é insubstituível, é fato. Mas Deus fez cada um com uma característica única. E é por isso que a gente ouve. Se você parar, vai fazer uma falta. Igreja interessante é que tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente na igreja que você conhece e parece que a pessoa do ministério do abraço. Todo mundo que chega já vai abraçando, ela já vai abraçando. Tem aquela pessoa que parece que trabalha no call center. Faltou alguém num culto, no outro dia mensagem no zap, ela te viu hoje não. Você faltou culto? Tem aquela pessoa que é um diácono por vocação. Sujou alguma coisa na igreja, ele primeiro pegar o paninho e ir lá para limpar, ou pelo menos colocar o paninho em cima do que está sujo. Ali é o pano, tudo bonitinho. Tem gente que tem características únicas. Tem aquela pessoa do glória a Deus mais forte. Tem aquela pessoa que é mais extrovertida. Uma seita que nenhum ambiente tenha tristeza, é a pessoa alegre. Se você parar, vai fazer falta. Se você parar, vai fazer falta. Do jeitinho que você quer, da maneira que você adora, com toda a dificuldade que você vive, existe um lugar certinho para você aqui na casa dele. Existe um lugar reservado para você na casa dele. É uma coisa tão interessante que a gente senta até no mesmo banco. Todo mundo senta nos lugares
do céu. O Senhor está ali onde havia uma paralisia, está dizendo: tu és meu, eu não te chamei para ficar prostrado. Tu orava pela madrugada, mas parou. Tu tinha dias de jejum e oração, mas parou. Mas o céu ainda está aguardando o teu posicionamento, porque Deus não vai te jogar fora. Existe um lugar para você, e esse lugar precisa ser preenchido agora. Jesus está chamando você de volta. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Escute uma coisa. Eu vou fazer um apelo agora, mas esse apelo é para crente. Porque o desviado ele se afasta de Deus, mas o crente costuma se afastar do propósito que Deus lhe decidiu. E o que tem de gente que parou, eu recebo muitas mensagens na rede social. Hoje pela manhã eu recebi um rapaz falou para mim assim: pastor, eu fico travado quando alguém me oferece uma oportunidade na igreja, porque eu não sei lidar com críticas, e por isso eu decidi não fazer nada. Eu disse para ele assim: na multidão de conselhos que você recebe, ou na enxurrada de informações, você pode ficar sobrecarregado com o que ouve. Então, para você saber lidar melhor com críticas, escolha bem seus conselheiros. Você não precisa ouvir todo mundo, saiba quem você deve ouvir. Saiba quem você deve ouvir. E outra coisa, é impossível alguém crescer sem ser criticado. No dia que Isaac nasceu, festa. No dia que Isaac desmamou, quando cresceu, começou briga. Porque quando nasce é festa, mas quando cresce, dá problema. José, quando nasce, festa, mas quando recebe a túnica do pai, deu briga. Porque era o sinal do crescimento dele. Ninguém cresce sem esse desconforto. Em nenhuma área da sua vida você vai conseguir crescer se você não for por alguém criticar. Mas saiba escolher seus conselheiros, quem tem acesso ao seu coração, porque isso é determinante. E o apelo que eu quero fazer hoje não é para você que está desviado de Deus, depois eu vou falar com você, mas é para você que sente: eu estou afastado do propósito. Eu já não estou sendo mais o que Deus queria que eu fosse. Eu não estou falando de orar, de jejuar, porque você pode fazer isso, mas mesmo assim não está envolvido com aquilo que Deus lhe disse para fazer. Tem um monte de gente que Deus chamou para pregar o Evangelho e não está pregando. Chamou para louvar e não está louvando. Chamou para servir em alguma área e não está servindo. E desviar-se do propósito é se afastar da vontade de Deus. Porque crente não se desvia de Deus, se desvia do propósito. E estar desviado do propósito é distante do Pai. Eu quero orar por você hoje, que sente isso na tua alma, sabe: eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer da maneira que eu deveria estar fazendo. É por você que eu quero orar essa noite. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Essa é aquela oração que não é para deixar ninguém exposto, que isso não é constrangimento. Essa é aquela oração para você dizer: eu estou afim, eu estou disponível, eu quero. Deus não desistiu de você, você também não pode desistir da chamada. Existe uma fome na tua alma que só vai ser saciada quando você voltar a fazer o jeito que Deus te pediu para que fosse feito. E Deus hoje está
está te chamando de volta. Não é que você se afastou de Deus, é que você se decepcionou, tomou pedrada, pancada, e hoje você está sem força ou coragem para fazer. Ele vai o Espírito de Deus está aqui. Enquanto os pastores estão orando aqui na caixa de oração, eu gostaria de pedir os outros obreiros, se pudessem, para impor as mãos sobre esses irmãos, se possível. Glória a Jesus. Tem ministérios que estavam parados e Deus vai dar movimentação nesses ministérios novamente. Você é importante demais no reino do trabalho. Tem muita coisa para acontecer através da